Ouça os bons conselhos. É um grande conselho que precisamos ouvir e levar a sério. Ouvir os bons conselhos, dar ouvido para eles, é um negócio que a gente precisa trabalhar em nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar nessa palavra de hoje, que tem esse tema que é bem sugestivo. Ouça os bons conselhos. Então fica por aí que essa palavra vai te abençoar muito. Mas antes eu quero também te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixa comentário aqui e lembra que as palavras são para você ouvir. Mas se você quiser assistir, assista. Mas lembra que ela é para você ouvir enquanto você faz suas coisas e vai sendo abençoado por essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra. Esse momento que a gente vai mergulhar numa porção da palavra do Senhor que nos abençoará muito, como sempre. O tema de hoje é ouça os bons conselhos. O tema já é um conselho, na verdade, né? Para a gente aprender a ouvir os bons conselhos. A gente vai basear essa palavra de hoje lá em Salmo 26, verso 14, que nos diz o seguinte: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Aqui a gente vê uma passagem muito específica que Saulo está contando em sua defesa ao rei Agripa. Aí ele fala o que o Senhor falou para ele. Não, é Festo, ou é Festo é Agripa, eu estou trocando só os nomes aqui, mas foi para um desses dois. Mas o que acontece? Paulo ele conta dessa passagem quando o Senhor falou com ele, que ele ainda era chamado de Saulo. E aí o que acontece? Ele fala bem assim, ó, dura coisa para você é recalcitrar contra os aguilhões. Mas aí para a gente entender isso, a gente precisa entender primeiro o que era um aguilhão. Aguilhão era como se fosse uma lança, uma ponteira grande, com a ponta de metal bem fininha. Para que isso servia? Quando o animal ele estava trabalhando, ele empacava. Então, para o animal tomar um susto e continuar andando, ele era espetado com esse aguilhão que fazia com que o animal seguisse adiante. Mas o intuito do aguilhão não era machucar o animal, era só dar um susto para ele continuar andando, para ele desempacar, para ele seguir, para ele continuar caminhando. E aí o Senhor fala com ele bem assim: Paulo, dura coisa para você é recalcitrar, ficar reclamando do aguilhão, ficar, sabe, querendo dar coice no aguilhão. Porque se o animal ele resolve dar um coice no aguilhão, o aguilhão que não é para machucar ele, é só para alertar, só para dar um susto e continuar. Mas se ele começa a querer dar coice no aguilhão, ele vai ser machucado por aquilo, porque é uma ponta fina. E aí o Senhor usa essa figura para falar com Paulo. Paulo, para de ficar resistindo a isso. Para de resistir a esse aguilhão que está aqui só para te corrigir, só para te colocar no caminho certo, sabe? E aí a gente pensando nisso, entendendo esse contexto, a gente precisa pensar em nossas vidas quantas e quantas vezes que o bom conselho vem pra gente. Porque o nosso coração, ele entende quando o conselho é bom, sabe? E, em especial, o conselho é muito bom quando pega numa ferida nossa, que a gente está precisando ouvir. Algo que a gente realmente precisa ouvir. A gente fica logo todo querendo fazer igual o animal, né? Dar coisa, se recalcitrar, fazer alguma coisa. Não preciso disso. Mas eu te digo hoje, pense. Por mais que você fique meio agoniado logo quando ouvir o conselho, respira e pensa. Porque muitas vezes o bom conselho vem e aquele conselho que mais transformará a nossa vida é aquele que mais nos incomoda. Aí se você parar e pensar, por que esse conselho me incomodou tanto? Por que essa pessoa falou um negócio que eu achava até que era uma coisa boa, mas eu não estou conseguindo, porque eu tô tão irritado em ouvir isso. Meu querido, minha querida, às vezes o mau hábito, ele se enraiza tanto na gente que quando Deus começa a trabalhar para tirar aquilo de lá e tirar todas as raízes, talvez vai doer um pouquinho. Porque é um negócio que já está muito enraizado em você, mas Deus ele sabe limpar todo o mal. Então Deus ele vai querer tirar tudo aquilo. E aí se você ficar resistindo à correção, resistindo a esse bom conselho, vai ser muito ruim para você. Porque você nunca vai deixar Deus concluir a obra.
Não sei se você já tentou, você já viu aquele pessoal quando vai arrancar uma árvore que já está grande, né? Frondosa já, que as raízes já estão profundas. Para tirar a árvore dali, conseguir tirar as raízes dá um certo trabalho. Um bom trabalho. E ele vai precisar cavar. Não, talvez não seja nem um trabalho de um dia só. Ele vai precisar cavar e puxar a raiz daqui, puxar a raiz ali. Quem se propôs a ter esse trabalho vai cansar um pouco, porque é um negócio trabalhoso. Vai descobrir que as raízes já foram até longe em algumas situações. Mas para isso tudo, eu preciso entender que as coisas levam tempo. E no nosso coração, quando a gente tenta lutar contra um mau hábito que a gente já está acostumado a fazer, é, esse tipo de coisa vai levar um tempo. Talvez não seja da noite para o dia. Talvez o mau hábito não parta de você da noite para o dia. Talvez leve tempo. Então tenha paciência. Que dia após dia você abra o seu coração e fale: Deus pode vir trabalhar aqui nesse coração. Deus vem e continua a obra aqui, Senhor. Continua a obra de limpeza. Tira toda a pontinha de raiz para que não tenha esse perigo de brotar novamente. Porque às vezes você faz uma limpeza mal feita e aí fica ponta de raiz. E você sabe que ponta de raiz pode fazer brotar uma árvore novamente. Talvez leve tempo, mas aí aquela árvore que você não queria mais, ela volta a brotar. Então você precisa tomar esses cuidados e pedir: Deus, faz a obra em mim. Não achar que é da noite pro dia. A gente não pode se entregar a essa imaturidade. Achar que, não, vai ser um negócio rápido. Só porque sabe, sarei um pouquinho, não preciso mais desse remédio. Não é assim. O tratamento precisa ser feito. E aí tudo vai começar, meu querido, por um conselho. Porque o Senhor vai começar a trabalhar em teu coração ele vai usar alguém para te dar um bom conselho. Para te alertar, sabe? Isso aqui não é bom. Isso aqui tá errado. Sabe? A gente precisa ter essa maturidade porque a gente já é adulto. A gente precisa aprender a ouvir não. Precisa aprender a entender que puxão de orelha é necessário sim. Quando a gente está na fase adulta também. Não é só... mas eu tô adulto, já não posso ouvir mais não. É tudo sim agora. O povo só pode dizer sim para mim. Ou não se entrega a essa imaturidade. Mas agora ninguém pode me contrariar. Se tiver errado, precisa ser contrariado. Se tiver errado, precisa. Mas às vezes é muito confortável para mim e para você não ser contrariado. Ouvir só sim. Ficar perto de gente que só massageia nosso ego. Tome cuidado. A gente precisa, às vezes, se levantar um pouquinho desse sofá confortável e caminhar. Sabe? Então tome muito cuidado com isso. Não é porque você já é um senhor, uma senhora, que se estiver fazendo alguma coisa de errado, agradeça a Deus se alguém se levanta para te ajudar e te alertar daquele erro. E aí depois disso, deixa Deus agir. Abre esse teu coração e deixa Deus trabalhar nesse lugar que está precisando de limpeza, sabe? Então entenda isso hoje. E às vezes da mesma forma que Paulo, quando era Saulo, ele ficava resistindo à correção. Ele ficava, como o Senhor usou a figura, recalcitrando contra o aguilhão. Então a gente precisa entender isso e compreender que a correção do Senhor é necessária para a gente. Se o Senhor nos mandou uma correção é porque a gente está precisando. Não fica fingindo que não é, não. Porque senão esse negócio, essa raiz só vai crescendo e crescendo e crescendo. E aí quando você resolver corrigir, vai dar muito mais trabalho. Entenda que o trabalho ele vai ser muito mais rápido se você deixar começar hoje. Se você deixar para mês que vem, vai estar mais difícil. Então, vai dar menos trabalho se você deixar que o Senhor trabalhe nesse teu coração a partir de hoje, de agora. Então, deixa o Senhor agir nesse teu coração. Não fique resistindo aos conselhos. Não fique achando que essa mensagem é só para algum jovem que está ouvindo aí. Não, é para você também, adulto. É para você, jovem, é para você, criança. Todos precisamos ouvir das correções do Senhor. E Ele vai usar pessoas para te abençoar com alertas, com correções, com conselhos. Ouça, mesmo que você não goste, ouça e
Dê lugar para que o Senhor haja na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra, eu sei que essa palavra deixa a gente desconfortável, mas mesmo assim, mesmo te deixando desconfortável, entenda que ela é necessária para você. E se te deixou desconfortável é porque o Senhor já começou a trabalhar nesse teu coração. Então alegre-se, Deus está trabalhando no teu coração. Isso foi porque você já abriu a porta do teu coração para que Deus comece a trabalhar. Então deixa Deus trabalhar. Talvez doa, talvez demore, mas não tenha medo. Porque melhor é começar hoje do que depois, do que amanhã. Deixa Deus começar hoje nesse teu coração. E para finalizar essa palavra, eu quero orar com você nesse momento. Amém? Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Oh Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor alertou no nosso coração, Deus, que precisamos ouvir para os bons conselhos. Pai, o Senhor usa tantas pessoas, Deus, para nos abençoar, para falar para o nosso coração. E às vezes a gente fica só fingindo que não está ouvindo, Senhor. Oh Deus, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessa vida, Pai. E que essa vida aprenda, ó Deus, e entenda que precisa dos bons conselhos. Não é a idade que vai fazer com que os conselhos cessem. Não é posição social, títulos que vão fazer com que não precise mais de conselhos. Não, Senhor, precisamos de conselhos. Então, Deus, age em nossas vidas, ó Pai. Envia pessoas, ó Deus, para nos aconselhar, Pai, para nos alertar dos erros que estamos cometendo. Tem misericórdia de nós, Deus. Livra-nos de todo mal. Abençoa as nossas vidas, Deus, e nos dá sabedoria para aprender a ouvir os conselhos, meu Deus. Eu abençoo essa vida que ouve essa oração nesse momento, ó Deus, com a sabedoria vinda do Senhor. Sabedoria para aprender a ouvir os conselhos, meu Pai. Seja de quem vir, que a gente entenda que vem do Senhor e que a gente comece a corrigir os erros da nossa vida. Seja conosco, Pai. Guarda, nos protege, livra-nos de todo mal. Pedimos e agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça cada dia mais e mais e mais. Amém? Que Deus te abençoe e dê ouvido para os bons conselhos, aqueles que o Senhor usa servos abençoados e prudentes para te abençoar e te alertar. Amém? Deus abençoe.